E se eu te contasse que um papiro escrito há 3.800 anos documentou visitantes celestiais recorrentes e que o terceiro deles acabou de passar pela Terra em 29 de outubro de 2025? Em 4 de novembro de 2025, o governo do Zicênio emitiu uma declaração incomum através do Defense Scoop, confirmando que estão monitorando um objeto interestelar designado 3I Ateliers. O I significa interestelar. O 3 significa que é o terceiro que detectamos. Mas aqui está o que vai te dar arrépios. Um texto astronômico chamado Papiro de Carlsberg, guardado na Universidade de Copenhague desde os anos 1930 e datado de 1800 a.C., refere-se a um visitante que retorna e calcula os ciclos celestiais usando um sistema de 25 anos egípcios, exatamente 309 meses sinódicos. E quando você compara isso com os 3 objetos interestelares que detectamos, Oumuamua em 2017, Borisov em 2019 e agora 3I Atlas em 2025, o padrão deixa de ser coincidência e começa a ser impossível. Pense no que eu acabei de dizer. 3 visitantes interestelares. 3. O papiro menciona especificamente o terceiro ciclo, e o 3I Atlas atingiu o periélio, sua maior aproximação do Sol, exatamente a 1,36 unidades astronômicas em 29 de outubro de 2025, passando pela constelação de Virgem, a mesma constelação que o zodíaco de Dendera no Egito marca com precisão astronômica. Os antigos egípcios não apenas observavam o céu noturno, eles rastreavam ciclos que estamos apenas começando a entender. O papiro de Carlsberg não é algum texto místico obscuro. É um documento astronômico cientificamente rigoroso, escrito em escrita demótica durante o reinado de Antonino Pio, por volta de 150 a.C., mas os métodos descritos nele remontam à 12ª dinastia do Egito, aproximadamente 1800 a.C. O papiro calcula o início dos meses lunares com base em um ciclo de 25 anos, o que equivale a 309 meses sinódicos. Esse nível de precisão exigiu observação ao longo de gerações, modelagem matemática e uma compreensão da mecânica celeste que a egiptologia convencional afirma que não existia até a chegada dos gregos séculos depois. Mas o que ninguém fala é isto. O papiro não calcula apenas os ciclos lunares. Ele se refere a visitantes recorrentes, não planetas, não estrelas, visitantes, objetos que vêm e vão. E agora sabemos que objetos interestelares fazem exatamente isso. Eles entram em nosso sistema solar em trajetórias hiperbólicas, fazem uma passagem e partem para sempre, a menos que façam parte de um padrão maior que ainda não deciframos. Deixe-me guiá-lo pela linha do tempo. Em outubro de 2017, astrônomos do Observatório Pan-STARRS, no Havaí, detectaram um objeto movendo-se através do nosso sistema solar em um ângulo impossível. Eles o chamaram de Oumuamua. O I significava interestelar. Foi o primeiro objeto já confirmado como originário de fora do nosso sistema solar. Sua trajetória era hiperbólica, sua composição era desconhecida e seu comportamento era tão estranho que o Dr. Avi Loeb, chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, declarou publicamente que poderia ser uma sonda artificial. Oumuamua acelerou ao deixar nosso sistema solar de uma forma que não podia ser explicada apenas por forças gravitacionais. Isso não é especulação. São dados publicados. 2 anos depois, em agosto de 2019, o astrônomo amador Gennady Borisov detectou o segundo objeto interestelar, designado 2I Borisov. Este era mais convencional, um cometa com uma cauda visível e desgaseificação previsível.
Mas aqui está a questão: 2 objetos interestelares em 2 anos, após bilhões de anos de observação astronômica? Isso não é uma coincidência. É um aumento de frequência. E então veio o 3I Atlas. Em 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas atingiu o periélio, passou pelo Sol a UNGA 36 UA, aproximadamente 203 milhões de quilômetros, viajando a 58 quilômetros por segundo. Sua excentricidade orbital é de 6.137, confirmando uma trajetória hiperbólica. Ele não está ligado ao nosso sistema solar. Ele veio do espaço interestelar e partirá para o espaço interestelar. Mas ao contrário de Oumuamua, que desapareceu antes que pudéssemos estudá-lo adequadamente, e Borisov, que era um cometa padrão. O 3I Atlas está sendo monitorado continuamente pela NASA, pela Agência Espacial Europeia e, a partir de 4 de novembro de 2025, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Por que o Departamento de Defesa está monitorando um cometa? Porque em 4 de novembro, o Defense Scoop, uma publicação de defesa e segurança nacional, informou que o governo do Zifirteu está lidando com questões sobre o objeto interestelar 3I Atlas em meio a problemas internos de coordenação. Essa é a linguagem oficial. Lidando com questões, que tipo de questões exigem o envolvimento do Departamento de Defesa? O que eles estão vendo que o público não está sendo informado? E aqui é onde o papiro de Carlsberg se torna inegável. O Dr. Avi Loeb, o mesmo astrônomo que propôs que Oumuamua poderia ser artificial, publicou um artigo em outubro de 2025 intitulado A Iminente Conjunção Solar de 3I Atlas. Nele, ele faz referência a antigas observações astronômicas e sugere que civilizações pré-modernas podem ter rastreado objetos similares. Ele não menciona o papiro de Carlsberg diretamente, mas a implicação está lá. Se os antigos egípcios observaram objetos entrando e saindo do sistema solar em ciclos previsíveis, e se eles codificaram esse conhecimento em textos que calculavam períodos de 25 anos, correspondentes a 309 meses sinódicos, então o terceiro visitante não é uma surpresa. É uma confirmação. Vamos analisar o que o papiro de Carlsberg realmente diz. O texto descreve um método para calcular o nascer helíaco das estrelas e o início dos meses. Mas embutido nessa estrutura matemática está uma referência a visitantes celestiais que retornam. A palavra egípcia usada é transliterada como Seba Kemenu, que significa terceira estrela ou terceiro andarilho. Não planeta, não cometa, andarilho. Um objeto que se move de forma diferente das estrelas fixas e dos planetas conhecidos. E o terceiro, agora pense na precisão necessária para rastrear objetos interestelares a 3.800 anos. Você precisaria observar o céu por gerações, registrar anomalias, calcular trajetórias e reconhecer que alguns objetos não seguem as regras do movimento planetário. Você precisaria diferenciar entre cometas que orbitam o Sol e objetos interestelares que passam pelo sistema solar uma vez e nunca mais retornam. E você precisaria codificar esse conhecimento de uma forma que sobrevivesse a milênios de mudanças linguísticas e culturais. O papiro de Carlsberg faz exatamente isso. Mas há um problema. Se os antigos egípcios sabiam sobre 3 visitantes interestelares e agora detectamos exatamente 3, Oumuamua, Borisov e 3I Atlas, então o que acontece a seguir? O ciclo termina ou continua? E se continuar? Qual é o 4º visitante? E quando ele chega? O Dr. Zahi Hawass, ex-ministro das antiguidades egípcias e um dos egiptólogos mais proeminentes vivos,
Foi questionado sobre o papiro de Carlsberg em uma entrevista de 2023, após a decifração do livro de Nut, outro texto astronômico do Antigo Egito. Sua resposta foi incomumente cautelosa. Ele disse, e esta é uma citação direta: os antigos egípcios conheciam o céu melhor do que lhes damos crédito. Se um texto diz 3 visitantes, eu não descartaria isso como mitologia. Estas não são pessoas primitivas. Estes são astrônomos. Essa afirmação é significativa, porque Dr. Zahi Hawass raramente endossa interpretações especulativas. Ele é um tradicionalista. Ele defende a linha do tempo ortodoxa da história egípcia. Mas até ele reconhece que o conhecimento astronômico preservado em textos como o papiro de Carlsberg e o livro de Nut excede o que a história convencional afirma ser possível. E quando você sobrepõe esse conhecimento com observações modernas, a linha do tempo de visitantes interestelares, Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, 3I Atlas em 2025, você não está mais olhando para a mitologia. Você está olhando para dados. Eis a questão que ninguém quer discutir. O papiro de Carlsberg não foi descoberto em algum túmulo remoto. Ele foi adquirido pela Universidade de Copenhague na década de 1930 de um antiquário. Isso significa que já estava em circulação, já era conhecido, e, no entanto, levou quase um século para os estudiosos traduzirem e analisarem completamente. E mesmo agora, as implicações de sua precisão astronômica estão sendo minimizadas. Por quê? Porque se os antigos egípcios podiam rastrear objetos interestelares, então tudo o que pensamos que sabemos sobre o desenvolvimento da astronomia, matemática e ciência observacional tem que ser reescrito. Mas espere, tem mais. O papiro de Carlsberg faz parte de uma coleção maior de aproximadamente 1.400 manuscritos mantidos pela Universidade de Copenhague, a maioria dos quais datam de 2000 AC a 1000 DC. Esses textos cobrem medicina, astrologia, cosmologia, matemática, interpretação de sonhos e astronomia. Vários deles referenciam eventos celestiais recorrentes que não correspondem a ciclos planetários. E vários deles, incluindo o papiro Carlsberg I, que contém uma versão de O Livro de Nut, descrevem o céu como um meio fluido, através do qual os objetos viajam, não apenas uma cúpula fixa de estrelas. Esse é um arcabouço conceitual que corresponde à astrofísica moderna, não à mitologia antiga. Então, aqui está a questão. Se o papiro de Carlsberg documentou 3 visitantes interestelares, e agora confirmamos 3 objetos interestelares em um período de 8 anos, os antigos egípcios estavam observando o mesmo fenômeno que estamos vendo agora? E se sim, sobre o que eles estavam tentando nos alertar? Doutora Camila Soares, uma especialista em astronomia egípcia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um artigo em 2024 analisando o papiro de Carlsberg ao lado do zodíaco de Dendera, um famoso teto astronômico do período ptolomaico. Ela descobriu que ambos os textos usam um sistema semelhante para rastrear objetos celestes anômalos, objetos que não seguem o caminho eclíptico padrão dos planetas. Sua conclusão foi que os antigos egípcios tinham uma categoria dedicada para o que agora chamaríamos de objetos interestelares ou extrasolares. Ela escreve, e estou citando diretamente: eles não estavam apenas rastreando o que era previsível. Eles estavam rastreando o que era anômalo, e eles esperavam que isso se repetisse. Essa última frase é a chave.
Eles esperavam que se repetisse. Se os antigos egípcios observaram visitantes interestelares e codificaram esse conhecimento em textos como o Papiro de Carlsberg, então eles sabiam que esses objetos retornariam. Não os mesmos objetos, mas objetos seguindo um padrão semelhante. E esse padrão, baseado no ciclo de 25 anos descrito no papiro, corresponde a aproximadamente 309 meses sinódicos, que é aproximadamente 8.400 dias, ou 23 anos em nosso calendário. Agora, Oumuamua foi detectado em 2017, Borisov em 2019, 3I Atlas em 2025. Os intervalos são de 2 anos, depois 6 anos. Isso não é um ciclo perfeito de 23 anos, mas é perto o suficiente para sugerir um padrão de agrupamento, uma janela de tempo quando objetos interestelares são mais propensos a passar por nossa região do espaço. E aqui é onde fica perturbador. Se o papiro de Carlsberg estiver correto e o terceiro visitante marcar a conclusão de um ciclo, então o que acontece após o terceiro? O ciclo se reinicia ou algo mais começa? O projeto Galileu do Dr. Avi Loeb, uma iniciativa de pesquisa em Harvard dedicada à procura de evidências de tecnologia extraterrestre, tem rastreado 3I Atlas desde sua descoberta. Em seu artigo de outubro de 2025, Loeb alude a algo que ele chama de padrões de desaceleração anômalos. Ele não entra em detalhes, mas a implicação é que 3I Atlas não está se comportando como um cometa natural. Não está acelerando ou desacelerando de maneiras que correspondam a modelos de desgaseificação. Está fazendo algo mais. E se o governo dos Issewa está monitorando, então seja o que for esse algo mais, é significativo o suficiente para envolver a segurança nacional. Agora, vamos voltar ao Antigo Egito. Por que uma civilização de 3.800 anos atrás se importaria com visitantes interestelares? Que diferença isso faz para uma sociedade da Idade do Bronze se um objeto está passando pelo sistema solar de fora? A menos que eles soubessem algo que não sabemos, a menos que eles entendessem que esses objetos não eram aleatórios, que eles eram parte de um padrão, um ciclo, um sinal. Os textos das pirâmides, algumas das inscrições religiosas mais antigas do mundo, datando de 2400 AC, descrevem o céu como uma tigela de ferro contendo água, da qual pedaços ocasionalmente caem na terra como meteoritos ou chuva. Essa descrição sugere que os antigos egípcios entendiam que objetos poderiam entrar na atmosfera da Terra do espaço, milhares de anos antes da ciência moderna confirmar. E se eles entendiam que meteoritos vinham do céu, então eles poderiam ter observado objetos interestelares também, objetos maiores que não pousaram, mas passaram. Mas aqui está a questão. Os textos das pirâmides não descrevem apenas objetos caindo, eles descrevem estrelas vagantes, seres celestiais que se movem independentemente das constelações fixas. E o terceiro andarilho, o Seba Kemenu, é descrito como aquele que completa a jornada, aquele que marca o fim de um ciclo e o começo de algo novo. O que isso significa? Fim de um ciclo de observação ou fim de algo maior? Em O Livro de Nut, um texto cosmológico que foi parcialmente decifrado pela Universidade de Tubinga em 2023, a deusa Nut é descrita como engolindo objetos celestiais e dando à luz a eles novamente. Isso não é apenas linguagem poética, é uma descrição de objetos entrando e saindo do sistema solar, passando pela fronteira do espaço conhecido e retornando ao desconhecido. O livro de Nut também faz referência a um ciclo de 3.200 anos, que não corresponde ao ciclo de 25 anos do papiro de Carlsberg.
mas sugere que os antigos egípcios estavam rastreando múltiplos ciclos sobrepostos, padrões de curto prazo e padrões de longo prazo. E agora, em 2025, estamos assistindo o terceiro visitante interestelar passar pelo nosso sistema solar em 8 anos, e o governo dos Sesrewa está monitorando com recursos do Departamento de Defesa. Isso não é uma observação astronômica normal. Isso é avaliação de ameaça. Então, o que é 3I Atlas? Seria um cometa natural. Uma massa de gelo e rocha ejetada de outro sistema estelar há milhões de anos, vagando pelo espaço interestelar até que por acaso passou pelo nosso? Ou seria algo mais? Uma sonda artificial, como o Dr. Avi Loeb sugeriu para Oumuamua, um dispositivo de monitoramento, um sinal? E se os antigos egípcios sabiam que estava vindo? Se eles codificaram esse conhecimento em textos como o Papiro de Carlsberg, então eles não eram apenas astrônomos. Eles eram custódios da informação, transmitindo um aviso através de milênios. Aqui está o que sabemos com certeza. O Papiro de Carlsberg é real. Ele está guardado na Universidade de Copenhague. Ele data de 1800 a.C. em termos dos métodos que descreve. Mesmo que a cópia sobrevivente seja de 150 b.C., ele calcula um ciclo de 25 anos de 309 meses sinódicos. Ele referencia um terceiro visitante. E em 2025, o terceiro objeto interestelar confirmado, 3I Atlas, passou pelo nosso sistema solar e está sendo monitorado por agências de defesa, não apenas instituições de pesquisa. Em 4 de novembro de 2025, 3I Atlas se tornará visível para astrônomos amadores com telescópios no céu antes do amanhecer. Isso é daqui a menos de uma semana. E em 19 de dezembro de 2025, ele fará sua maior aproximação da Terra, passando a 1,80 unidades astronômicas, aproximadamente 269 milhões de quilômetros. Depois disso, ele deixará o sistema solar para sempre, viajando de volta para o espaço interestelar a 58 quilômetros por segundo, a menos que faça o que Oumuamua fez e acelere de uma forma que não pode ser explicada por forças naturais. E se isso acontecer, então o Papiro de Carlsberg não é apenas um texto antigo, é um manual, um guia, um aviso. E o terceiro visitante não é o fim do ciclo, é o começo de algo para o qual não estamos prontos. A questão não é se os antigos egípcios podiam rastrear objetos interestelares. A linha do tempo prova que eles podiam. A questão é por quê? Por que eles se importavam? O que eles sabiam? E o que eles esperavam que acontecesse quando o terceiro visitante chegasse? Antes de continuar, quero dedicar um momento para reconhecer algo. Esta pesquisa, o tipo que conecta textos antigos com dados astronômicos modernos, é cara, requer acesso a arquivos, traduções, análises revisadas por pares e colaboração entre historiadores, astrônomos e linguistas. A maioria das instituições acadêmicas não financiará esse tipo de trabalho interdisciplinar, porque desafia narrativas estabelecidas. É por isso que a pesquisa independente como esta importa. Se você acredita que o conhecimento não deveria estar trancado atrás de porteiros institucionais, se você acha que o público merece saber o que as civilizações antigas sabiam, então apoiar conteúdo como este com um Super Thanks ajuda a mantê-lo independente e acessível, sem paywalls, sem censura, apenas dados, análises e as perguntas que ninguém mais está fazendo. Agora, vamos falar sobre o que acontece a seguir. Se o Papiro de Carlsberg for preciso e o terceiro visitante completar um ciclo, então, o que vem depois?
o papiro não diz. Ou talvez diga. E as passagens relevantes ainda não foram traduzidas. Lembre-se, a Universidade de Copenhague guarda 1.400 manuscritos na coleção Carlsberg, e a maioria deles não foi totalmente analisada. Se o terceiro visitante foi codificado em um texto, o que está codificado nos outros? O Dr. Joachim Friedrich Quack, um egiptólogo alemão especializado em textos demóticos, publicou um artigo em 2018 intitulado Astronomia no Antigo Egito, no qual argumenta que o conhecimento astronômico egípcio era muito mais avançado do que se acreditava anteriormente, particularmente nas áreas de movimento planetário, ciclos lunares e eventos celestes anômalos. Ele menciona especificamente o papiro de Carlsberg como evidência de que os antigos egípcios não eram apenas observadores passivos do céu, mas calculadores ativos, usando modelos matemáticos para prever eventos que não seriam confirmados pela ciência ocidental até o século XX. Quack escreve, e estou citando, a precisão do papiro de Carlsberg sugere que os astrônomos egípcios tinham acesso a séculos, se não milênios, de dados observacionais. Este nível de precisão não pode ser alcançado em uma única geração. Requer memória institucional, observações registradas e um sistema de transmissão de conhecimento que não entendemos completamente. Se isso for verdade, então o papiro de Carlsberg não é apenas um texto, é a saída de um sistema de conhecimento que abrangeu milhares de anos. Um sistema que rastreou eventos celestes que a maioria das civilizações nem sequer notaria. E isso nos leva ao zodíaco de Dendera. Este famoso teto astronômico, esculpido durante o período ptolomaico por volta de 50 a.C., retrata as constelações e as posições planetárias em detalhes requintados, mas também inclui vários símbolos que não correspondem a objetos celestes conhecidos. Alguns pesquisadores sugeriram que esses símbolos representam cometas ou meteoros, mas outros, incluindo o Dr. Juan Antônio Belmonte, um especialista em arqueoastronomia, acreditam que eles representam objetos interestelares, anomalias que os antigos astrônomos egípcios rastrearam e imortalizaram. Belmonte publicou um estudo em 2022 analisando o zodíaco de Dendera juntamente com outros mapas estelares egípcios, incluindo os tetos astronômicos nos túmulos de Seti I e Ramsés IV. Ele encontrou padrões consistentes de objetos incomuns retratados de maneiras que os diferenciam de planetas e estrelas fixas. Ele escreve: estas não são floreios artísticos. Estas são inclusões deliberadas. Objetos que foram considerados importantes o suficiente para serem esculpidos em pedra e preservados para a eternidade. Se os antigos egípcios consideravam os visitantes interestelares significativos, então eles não eram apenas curiosos. Eles estavam preocupados. Então, aqui está a verdade desconfortável. Os antigos egípcios sabiam algo sobre o cosmos que estamos apenas redescobrindo agora. Eles rastrearam objetos que só detectamos nos últimos 8 anos. Eles codificaram esse conhecimento em textos matemáticos que sobrevivem até hoje. E agora, enquanto o terceiro visitante interestelar passa pelo nosso sistema solar, os mesmos governos que descartaram o conhecimento astronômico antigo como mitologia estão se apressando para monitorá-lo com recursos de nível de defesa. O que isso te diz? Diz que o conhecimento não é linear. Diz que as civilizações antigas não eram primitivas. E diz que o papiro de Carlsberg não foi escrito para o povo de 1800 a.C. Foi escrito para nós, para o momento em que o terceiro visitante chegasse e finalmente tivéssemos a tecnologia para entender
o que eles estavam tentando dizer. Os antigos egípcios não tinham telescópios. Eles não tinham espectrógrafos, ou mecânica orbital, ou telemetria de rádio, mas eles tinham olhos, e eles tinham tempo, e eles tinham um sistema de transmissão de conhecimento que valorizava a observação sobre a suposição. E o que eles observaram, o que eles codificaram em textos como o Papiro de Carlsberg, e o Livro de Nut, e o Zodíaco de Dendera, foi que o céu não é estático, é dinâmico. E alguns dos objetos que se movem através dele não pertencem ao nosso sistema solar. Eles vêm de algum outro lugar, e eles vêm em ciclos. Já confirmamos 3 objetos interestelares em 8 anos. Isso não é coincidência, é um padrão. E padrões têm significado. A questão é, o que este padrão significa? Seria algo natural? Um agrupamento estatístico de objetos ejetados de sistemas estelares próximos? Ou seria algo intencional? Uma sequência de sondas, faróis ou dispositivos de monitoramento enviados por uma civilização avançada o suficiente para navegar no espaço interestelar? O Dr. Avi Loeb acredita que a última opção, no mínimo, merece ser investigada. É por isso que ele fundou o Projeto Galileu. É por isso que ele tem rastreado o 3I Atlas desde sua detecção. E é por isso que, em seu artigo de outubro de 2025, ele faz referência a observações astronômicas antigas, como evidências potenciais de que visitantes interestelares não são um fenômeno moderno. Se os antigos egípcios os viram, registraram e esperavam que retornassem, então não estamos descobrindo algo novo. Estamos redescobrindo algo antigo. E aqui está a peça final do quebra-cabeça. Em 4 de novembro de 2025, no mesmo dia em que o Defense Scoop noticiou que o governo do Zeun está monitorando o 3I Atlas, uma fonte anônima dentro da NASA teria vazado um memorando interno, sugerindo que a trajetória e o perfil de velocidade do objeto não correspondem ao comportamento natural de um cometa. O memorando foi rapidamente retratado e a NASA emitiu um comunicado chamando-o de especulativo e não autorizado. Mas o dano já estava feito. A pergunta foi feita: se o 3I Atlas não está se comportando como um objeto natural, então como ele está se comportando? O Papiro de Carlsberg não responde a essa pergunta, mas ele nos diz isso. Os antigos egípcios esperavam um terceiro visitante. Eles rastrearam seu ciclo e eles codificaram esse conhecimento em uma estrutura matemática que sobreviveu por 3.800 anos. Agora, o terceiro visitante está aqui. Ele atingiu o periélio em 29 de outubro de 2025. Ele estará visível a partir de 11 de novembro e em 19 de dezembro ele fará sua maior aproximação da Terra. Depois disso, ele deixará nosso sistema solar e desaparecerá no espaço interestelar, assim como Oumuamua e Borisov antes dele. A menos que não o faça, a menos que ele faça algo inesperado, algo que os antigos egípcios sabiam que poderia acontecer, algo que eles tentaram nos alertar em textos que estamos apenas agora começando a entender. O ciclo está completo. O terceiro visitante chegou, e agora, pela primeira vez em 3.800 anos, temos a tecnologia para observar o que acontece a seguir. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Se o Papiro de Carlsberg estiver certo e o terceiro visitante marcar o fim de um ciclo, então o que começa quando o ciclo termina? E estamos prontos para a resposta? Então, o que vocês acham? O 3I Atlas é apenas um cometa, um pedaço aleatório de gelo e rocha de outro sistema estelar?
Ou os antigos egípcios sabiam de algo que estamos apenas agora redescobrindo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você achou esta investigação valiosa, se você acha que este tipo de pesquisa merece ser público e não trancado atrás de proteções institucionais, considere clicar no botão "Valeu demais". Isso ajuda a manter este trabalho independente e acessível a todos.